Como morreu o ator Ricardo de Pascoal, um nome que se tornou imortal na memória afetiva de milhões de brasileiros e latinos, é uma pergunta que nos leva a um mergulho em uma trajetória marcada tanto pelo talento cômico quanto pelas duras batalhas de saúde que marcaram seus últimos anos. Aos 85 anos, o intérprete de personagens icônicos como o Senhor Furtado em Chaves e o Soneca em Chapolin nos deixou neste dia 21 de abril de 2026, encerrando um capítulo fundamental da história da televisão mexicana. A notícia de seu falecimento foi confirmada pela Associação Nacional de Atores do México, ANDA, que emitiu uma nota solene lamentando a perda de um colega tão respeitado. Embora a causa exata e imediata de seu óbito não tenha sido detalhada pela família ou pela instituição nas primeiras horas após o ocorrido, o histórico médico recente de Ricardo oferecia pistas claras sobre a fragilidade de seu estado. Nos últimos anos, o ator travava uma luta silenciosa, mas persistente, contra a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, uma condição degenerativa que compromete severamente a capacidade respiratória. Para entender como morreu Ricardo de Pascoal, é preciso olhar para as confissões que ele mesmo fez em entrevistas recentes. O ator, com a honestidade que lhe era característica, nunca escondeu a origem de seus problemas de saúde. Ele atribuiu o desenvolvimento da DPOC a um hábito mantido durante a juventude: o tabagismo intenso. De Pascoal revelou que chegou a fumar 3 maços de cigarro por dia durante cerca de 2 décadas. Embora tivesse abandonado o vício há mais de 40 anos, os danos causados aos seus pulmões foram profundos e irreversíveis, manifestando-se com maior agressividade na fase final de sua vida. A DPOC, que causa o espessamento dos brônquios e a destruição dos alvéolos pulmonares, tornou seus últimos anos um exercício de resistência. O ar, que antes era o combustível para suas vozes caricatas e atuações vibrantes, tornou-se escasso. Relatos indicam que, desde 2020, sua saúde havia sofrido um declínio acentuado, coincidindo com um diagnóstico de Covid-19 que ele enfrentou pouco antes de uma cerimônia religiosa de casamento que planejava. Naquela época, os médicos já haviam alertado que o tempo era um recurso finito e precioso. A morte de Ricardo de Pascoal não é apenas o fim de uma vida biológica aos 85 anos, mas o encerramento de um ciclo para os fãs da Vila do Chaves. Ele era o rosto por trás do Senhor Furtado, aquele personagem que, em um episódio antológico, causou a expulsão injusta de Chaves da vila sob gritos de "ladrão", apenas para depois se arrepender e devolver os objetos. A forma como morreu o ator reflete a fragilidade humana diante do tempo, mas sua partida aconteceu em um momento em que ele já havia consolidado seu lugar como um mestre da versatilidade, tendo interpretado também o Dr. Meirelles e o garçom do restaurante da Dona Florinda. Sua partida ocorreu de forma serena, conforme sugerem as notas de pesar, cercado pelo respeito de uma nação e de colegas de profissão que viam nele um exemplo de dedicação. Além das comédias de Roberto Gomes Bolanhos, Ricardo brilhou em novelas como É o Privilégio de Amar e Camaleones, mostrando que seu talento ia muito além do humor físico. Nos últimos meses, ele vivia de forma mais recolhida, lidando com o cansaço crônico e as limitações impostas pela doença pulmonar, que gradualmente minou suas forças até que seu coração e pulmões não pudessem mais sustentar a jornada. Como morreu Ricardo de Pascoal é, portanto, o desfecho de uma vida longa e produtiva, mas marcada pelo peso das escolhas do passado e pela inexorabilidade das doenças crônicas. Sua luta contra a DPOC serve como um lembrete melancólico das consequências de hábitos antigos, mas sua morte é, acima de tudo, um momento de celebração de sua arte. No México e no Brasil, as redes sociais foram inundadas por mensagens de fãs que, ao saberem de seu falecimento, imediatamente lembraram da redenção do Senhor Furtado, o homem que ensinou a Chaves e ao público que é possível mudar e buscar o perdão. A Associação Nacional de Atores, ao anunciar o falecimento, não precisou de termos médicos complexos para descrever a perda. O sentimento de vazio já dizia tudo. A trajetória de Ricardo termina com a dignidade de quem trabalhou até onde a saúde permitiu e que, mesmo enfrentando a falta de ar diária, nunca perdeu o carinho pelo público que o acompanhou por mais de 5 décadas.
Ele se junta agora a tantos outros astros da série que já partiram, deixando para trás um legado de risos e uma lição de humanidade que o tempo não apagará. Como morreu este grande artista nos faz refletir sobre a finitude, mas também sobre a eternidade dos personagens. O Sr. Furtado pode ter ido embora definitivamente da vila, mas Ricardo de Pascoal permanece vivo em cada reprise, em cada risada de uma criança e na memória de todos que, um dia, se emocionaram com sua atuação. A DPO se levou o sopro de vida do ator, mas não conseguiu calar a história de um dos coadjuvantes mais brilhantes da televisão mundial. Descanse em paz, Ricardo de Pascoal.